Iniciamos a aula número 4, que é sobre aquisição de terras, dentro da unidade 2. Nessa aula, nós vamos comentar quais são as necessidades os conhecimentos necessários para aquisição de terras por desapropriação. É uma é uma é um modo diferente de aquisição de terras, não é compra e venda, né, não é uso capião. E é específico, só é possível, via ente público ou via prerrogativas previstas em lei. A instituição da desapropriação, ela é uma das demonstrações de poder do interesse público em relação ao interesse privado. Bom, dentro das formas de aquisição de áreas, que podem, que o Estado pode, eh, requerer, pode desenvolver para o bem público, nós temos então a desapropriação, temos a servidão administrativa permanente, a servidão administrativa temporária, a requisição. Desapropriação é o ponto principal que a gente vai conversar. Servidão administrativa permanente, mas ela tem um intuito, de delimitar um a gente não entra no domínio do imóvel, a gente apenas pega a parte restringe o uso e o fruto sobre aquele imóvel, aquela parcela daquele imóvel. Seria o caso de uma servidão, da Copel, onde passa uma linha de alta tensão, uma servidão da Sanepar para passagem de esgoto ou água, né, ou duto de água. Então, ele vai ter enterrado numa área agrícola, é possível, em alguns casos é possível plantar ainda, ou ele vai ser por via aérea, então embaixo ainda pode ser plantado. Então é uma restrição permanente, mas não é necessária a compra do imóvel, e sim pagar uma indenização, parcial sobre o princípio da perda do total capacidade de uso e da total capacidade de fruto sobre aquele imóvel. Temos as servidões administrativas temporárias, que podem ser a questão do uso para um caminho de serviço de uma rodovia, ou para um alguma área específica para necessária a mais do que a faixa de domínio, para temporariamente necessária para montagem de uma contenção de talude, uma contenção mais estruturada, né, de algum muro. E tem a requisição, que é por tempo específico, né, imediata. Você precisa requisitar um veículo para transporte de alguma coisa muito importante para utilidade pública, para a comunidade, ou requisitar algum outro bem que seja, necessário para aquele momento. Sempre esses 2 últimos, servidão administrativa temporária e requisição, eles são, é devolvido o bem, e se tiver algum prejuízo, tem que ser paga uma indenização pelo prejuízo causado. Bom, dentro das desapropriações, nós temos do específico de desapropriações, nós temos algumas modalidades de possibilidades de se, usar o artifício da desapropriação. Então pode-se enquadrar como utilidade pública, e para isso nós temos o decreto-lei de 41, né, na apostila está bem claro as fontes para consulta dessas leis.
Temos por necessidade pública também no Decreto-Lei 3.365 de 41, interesse social também está lá, mas se precisar, se quiser mais informações, tem ali a lei 4.132 de 62. Tem também as desapropriações para fins de reforma agrária, que é pela Lei Complementar 76 de 1993, e para fins, desapropriação para fins urbanísticos, muito mais recente, que é da Lei 10.257 de 2011. Então, aqui a gente já comentou alguma coisa sobre servidão permanente, servidão temporária, sobre requisição, e é interessante a gente comentar que a desapropriação, a a ação do Estado que representa o bem comum, que representa o interesse comunitário em relação ao interesse, sobrepondo o interesse particular, já existe desde o tempo do Império, desde o tempo de Dom Pedro I. Então foi comentado alguma coisa, foi instituído lá em 1821, já um princípio da desapropriação. E, de fato, ele está sendo, eh atualmente, regulamentado pelo Decreto-Lei 3.365, que é de 1941, mas já esse decreto-lei já teve muitas, mas muitas alterações e atualizações. Não dá para dizer que é uma lei antiga, é uma lei atualizada frequentemente, e é esse decreto-lei, né, o 3365, que nós usamos direto para questão de desapropriações por utilidade pública para construção ou aumento da capacidade de tráfego de rodovias. É interessante que a desapropriação foi acolhida, todo o procedimento de desapropriação foi acolhido e, pela Constituição de 88, né, a concepção da desapropriação foi acolhida, e tanto é que no seu artigo 5º, a gente tem a questão toda de que o imóvel, ele precisa atender à função social. Importante, o imóvel precisa atender à função social. Daqui a gente vai retirar algumas situações bem interessantes, é a base para algumas situações bem interessantes dos outros meios de desapropriação, principalmente o da reforma agrária. Dentro do Código Civil também nós temos ali os princípios do direito de propriedade, né? O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor, que a gente comentou na aula anterior, né, de um bem, né, de um imóvel, bem imóvel, certo? Também dentro do Estatuto da Terra, a gente tem, que é uma lei de 1964, é definido o que que é função social de um imóvel. Bacana também comentar uma visão que usa uma concepção similar à desapropriação para aquisição de bens, que utiliza o princípio da utilidade pública, mas é por um viés de meio ambiente. Então, dentro da Lei da Mata Atlântica, a 11.426/28, define-se para você poder cortar, retirar uma vegetação nativa ou secundária avançada, você precisa declarar a utilidade pública daquela área. Repara, não é para adquirir a terra, é para poder retirar a vegetação que está sobre a terra. Então, se a terra já é do Estado, mesmo assim é importante, é necessário que seja feita uma declaração de utilidade pública
para que possa ser cortada aquela terra, aquela vegetação, né. Mas não tem uma conotação essa, pela lei da Mata Atlântica, não tem uma conotação de desapropriação para a obtenção de terras. E o próprio Código Florestal, em 2012, também comenta alguns princípios de utilidade pública. É importante que a gente perceba que utilidade pública serve para é artifício para várias finalidades, dentre elas, a obtenção de terras. Quem que pode, quem que pode, hum, publicar ou tornar ou deixar ou instituir a utilidade pública, ou publicar um decreto de utilidade pública? Apenas o poder executivo. E no caso do DENIT, o poder executivo, então o presidente da república, ele outorgou esse direito, ele transmitiu esse direito para o DENIT, e o DENIT então pode fazer uma portaria de utilidade pública. Ah, quem pode então executar uma desapropriação? Se se publicar um decreto de utilidade pública é prerrogativa do poder executivo, quem pode executar uma desapropriação, executar e pagar indenizações, promover processos administrativos que levem ao pagamento de indenizações, podem ser concessionárias, empresas de capital misto, como pode ser diretamente o Estado ou né, os entes federados. Após a edição do DUP, fica autorizado as autoridades administrativas a penetrarem nos imóveis compreendidos pelo DUP, penetrarem, entrarem, mas numa concepção de estudos, de fazer estudos que sejam necessários para complementar o projeto de engenharia, né. Não necessariamente, aqui não está permitido a entrada dentro das edificações, dentro principalmente das residências. É uma entrada facilitada para os pátios, para a entrada nas áreas de plantio, nas áreas não edificadas das fazendas, e para o contexto de estudos, não é entrada para tomar posse, para obter, para retirar forçadamente o antigo proprietário, ou o atual proprietário. Após a publicação do DUP, do Decreto de Utilidade Pública, o poder público tem 5 anos para realizar a obra. Se não realizar em 5 anos, não começar, não dá a ordem de serviço para a empreiteira começar a fazer a obra, perde o direito de perde a validade o decreto de utilidade pública, e daí tem que esperar 1 ano, e daí não, quer dizer, espera 1 ano, no 6º ano, né, 1 ano depois dos 5, é que pode ser feito um novo decreto de utilidade pública para aquela mesma região e para aquele mesmo fim. Permanecendo, todo o processo de desapropriação tem que ocorrer em até 10 anos. Até 10 anos. Se não ocorrer em 10 anos, o expropriado tem que entrar, o expropriado perde o direito à indenização. Então, o direito à indenização do expropriado prescreve, né? Ele deixa de ter esse direito se passar de 10 anos do momento da publicação do DUP. E aí, se o Estado não procurou o atingido, a pessoa que a rodovia passou por dentro das terras dele, o Estado não procurou ele para pagar a indenização direta,
que vai acontecer? Ele vai ter que entrar, solicitando o pagamento da indenização, né, provocando uma ação judicial contra o Estado. É interessante que seja dado uma olhada nos exemplos ali da página 36, 37, sobre a questão dos prazos para prescrição, dos prazos para da questão da emissão provisória na posse, né, do direito de indenização, os prazos em anos, né, ali tem uma tabelinha com as colunas que são os anos pelos casos, cada caso ali é descrito, né, a partir do momento que foi publicado o decreto de utilidade pública ou que foi feito o esbulho. O esbulho é a entrada do a entrada da empreiteira com o trator de esteira, com o equipamento da obra, para efetivar a obra, né, em cima da terra que foi desapropriada ou que deveria ter sido desapropriada. Sempre que ocorrer dúvidas sobre de quem é o domínio, quem é o dono do imóvel, o Estado deve se precaver não pagando indenização administrativamente, levando para juízo para que o juiz, com toda a sua força, e dentro de um processo judicial, encontre quem é o real proprietário daquele imóvel, para que o pagamento da indenização seja feito para a pessoa certa. Uma situação interessante é caso existam dívidas ou direitos de outras pessoas sobre aquele imóvel, né, no exemplo de uma hipoteca, então, parte do valor da indenização pode ser solicitado pelo proprietário, por quem tem a hipoteca. Então, se uma indenização é paga para o proprietário, quem tem a hipoteca pode requerer parte desse valor da indenização, dependendo do estado que esteja, do jeito que esteja a hipoteca relacionada à matrícula daquele imóvel. É interessante também que a empresa responsável pela obra da rodovia, né, poderá solicitar uma ocupação temporária. É o caso do caminho de serviço, né, do desvio de tráfego ou da área extra para execução de uma obra complementar, de um muro de arrimo, um muro de contenção. E aí, nesse período, paga-se um aluguel pela terra, não necessariamente a gente vai desapropriar, e então enquadra-se razoavelmente num conceito de servidão temporária, né. Aqui, é interessante quem está acompanhando pela apostila, aqui na página 39, nós temos 2 exemplos de decreto de utilidade pública, um mais antigo, né, um mais antigo, de 1986, da década de 80, e um outro mais atual, 2013. Vejam só que o primeiro, de 1988, ele não é georreferenciado, né, e então ele acaba remetendo à necessidade de consultar o projeto de engenharia. Em geral, um decreto, vocês podem perceber, um decreto de utilidade pública, ele é formado no mínimo por 4 artigos, né. No primeiro define onde fica, razoavelmente onde fica geograficamente a área a desapropriar,
a largura da faixa de domínio ou a quantidade de metros quadrados que vai ser desapropriado, e aí outras situaçõezinhas de praxe que precisam compor um decreto. Agora vamos olhar na página seguinte, nós temos daí o decreto 8.247, ele é de 2013. E aqui nós já temos o georreferenciamento. 2013, a gente ainda usava um datum SAD 69, atualmente os siglas 2000 que é usado. E ali então, no artigo 1 define onde fica a área, a grosso modo, onde fica a área a ser desapropriada, define qual que é a utilidade pública, aqui então é para áreas de terras e benfeitorias atingidas pela obra de implantação da rodovia tal. Então, já está falando que é para uma obra que possui utilidade pública. E daí também temos aqui a gente já tem, embora ele fale que na última linha da primeira parte do decreto, os perímetros das áreas constam no projeto final de engenharia, nós temos uma situação que é uma, reforçando ou tornando secundária a necessidade de consultar o projeto de engenharia. A gente toma o cuidado de colocar o anexo. Então, nesse anexo, vem o memorial descritivo das áreas, tudo georreferenciado. Digitando num software de topografia, um software aí específico, essas coordenadas a gente consegue, é possível redesenhar por onde passa o decreto de utilidade pública, ou seja, quais são as áreas que foram deixadas reservadas para que o processo de desapropriação aconteça. Dessa forma, com a publicação do decreto de utilidade pública, a gente consegue dar uma visão do início ou do que é necessário para que seja desenvolvidos os processos administrativos de desapropriação. Então, essa aula que nós encerramos agora é sobre a aquisição de terras. A aquisição de terras para desapropriação é como eu comentei durante a aula. A aula seguinte vai ser sobre os processos de indenização. Então, como que nós executamos essa desapropriação que agora começa uma nova fase a partir do momento da publicação do decreto de utilidade pública. Era isso que eu tinha para essa aula, muito obrigado.